Olá, empreendedores. Juliana Carandina falando aqui com vocês. Hoje eu trabalho na área de vendas da UV e estamos aqui num ambiente um pouco diferente do que vocês estão acostumados, ou seja, o Hub Pix hoje está em outro lugar. Estamos no Startup Summit aqui em Florianópolis e a gente veio aqui conhecer soluções, visitar clientes e também falar um pouquinho do Pix automático para vocês. Eu e o Sibelius, que é o nosso CTO e co-founder. Sibelius, boa tarde, presente aqui para o pessoal. Boa tarde, tudo bom? Sou o Sibelius, CTO da UV, co-founder também. Eu acho que é uma honra estar aqui no Startup Summit também, no Hub Pix, num lugar diferente aqui nesse podcast. A gente já foi uma startup também, né? Então é legal ver as inovações que estão acontecendo, né? Então a gente veio ver as inovações, mas também oferecer as soluções de pagamentos da UV para tanto startups, tanto empresas grandes, né? Hoje a gente quer falar do Pix automático, que eu acho que vai revolucionar todo o mercado aí de recorrência, né, de pagamento recorrente. Então, antes você fazia recorrência no cartão e agora você vai ter a opção de recorrência no Pix, que é muito mais legal do que no cartão, que a taxa é mais barata, né, e também o boleto, né, você ficar mandando boleto todo mês, você tem bastante inadimplência, né. Exato, sem contar, a gente já vai trazer algumas das vantagens, o que é bom para você ou não ali, mas tem muita vantagem quando a gente fala em relação ao boleto, né? Então, trazendo um pouquinho, o que eu gostaria de que você contasse um pouco para a gente, depois eu também vou trazer um pouco dos clientes que eu atendo, casos de uso, certo? Como que o Pix automático, a gente vai falar sobre o que é o Pix automático, mas já fala sobre ele trazendo um caso de uso, por exemplo, de alguns dos clientes da UV, né? Você tinha comentado, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores ali, sobre as empresas de doação, né? A gente atende bastante empresas de doação aqui, doações recorrentes, o pessoal faz doação de chave Pix. Traz um pouquinho sobre elas e sobre como que é o uso da recorrência para essas empresas, por favor, e como que elas se beneficiam disso, tanto quem faz o pagamento, né, que tem menos perrengue ali, e quem recebe também. Tá certo. Então, no fluxo de doação, né, você vai gerar um QR Code Pix, só que esse QR Code Pix, ele tem uma coisa diferente, né? Ele vai ter também a autorização da recorrência, né? Então, seu cliente final, ele não precisa saber nada, ele vai escanear esse QR Code e, ao realizar o pagamento, ele vai autorizar a recorrência, né? Ou semanalmente ou mensalmente, né? Então, você vai conseguir fazer doações semanais ou mensais, né? Isso daí reduz muito a fricção e você vai conseguir um volume maior de doações na sua plataforma, né? Legal. Outros casos seria a questão de SaaS, né? Então, se tem um SaaS que você cobra recorrentemente, você pode usar o Pix automático. Condomínios, aluguel, condomínio mesmo, né? O valor do condomínio pode ser recorrente via Pix automático, você não precisa ficar mandando a fatura todo mês, né? Acho que contas de consumo, né? Então, tudo que você paga recorrentemente, todas essas empresas podem usar a solução da UV para o Pix automático, né? Então, telefonia, energia elétrica, e o legal é que você aprova um valor máximo e aí todo mês você pode cobrar um valor variado, né? Então, essa é uma vantagem também. Ótimo. Então, eu vou trazer um pouquinho pro caso do SaaS que você comentou, né? A gente hoje atende muitos softwares, muitos SaaS aqui dentro da UV, porque por causa das integrações também, né? A UV trabalha muito forte na tecnologia, então a gente faz essas integrações com os SaaS de vocês para facilitar o pagamento. E uma das maiores objeções que chega para a gente os SaaS, eles atendem muitas empresas, certo? E algumas empresas não têm o cartão corporativo. Então, por isso, aquela justificativa de, eu acabo não fazendo assinatura por isso, porque não tenho cartão, né? Então, isso vem para quebrar esse paradigma, me traz aí um pouquinho desses benefícios, ou seja, o pessoal contorna essa objeção, né? O pessoal que é de vendas aqui do meu time, não tem como o cliente falar que não consegue pagar agora, hein? Traz ali o dinheiro mais rápido, né? A UV, ela entrega em quanto tempo o dinheiro? Eu acho que esse ponto também de recebimento é super importante, né? Então, o Pix e o Pix automático, você tem o dinheiro em D0, tá? E aí, na questão do boleto você vai ter D2, né? Então, você perdeu 2 dias de Selic, pode ser bastante dinheiro, dependendo da sua volumetria. E no cartão, 30 dias, né? E aí tem o custo de antecipar também, se você precisar, tá? Então, o Pix é D0, você ganhou 2 dias aí de dinheiro financeiro, né? Receita financeira super importante para as empresas, o fluxo de caixa é melhor. Tem a questão também que no boleto você não tem o DDA, tá? Se você não é uma empresa grande, tá? Então, se você é uma empresa menorzinha, se é startup, Pix automático te dá acesso ao DDA, né? Só que é um DDA do Pix um pouco mais, diria, mais moderno, né? Você consegue ter o DDA não sendo uma empresa grande, né? Então, eu diria que isso é ótimo para essas empresas. Exato. E aí, quando você falou isso, me lembrou também das taxas, né? Porque quando a gente fala sobre boleto, você paga sobre a emissão do boleto,
e uma taxa relativamente mais alta. Cartão também tem taxas significativas aí, percentuais, né? Você vê 2, 3% ali, em casos bons, né? E aí quando a gente fala do Pix, como que são as taxas da UV, como que são as taxas do Pix? Tá certo. Acho que na UV a gente começa bem barato, tá? 0,85 centavos por pagamento recebido. Esse é o mais caro. Esse é o mais caro, na verdade, né? Legal. E aí, se você tiver uma alta volumetria, a gente consegue dar bastante desconto, tá? Chegando a 10 centavos ou até menos, dependendo da volumetria. E tem a questão que é super fácil as APIs, super simples, tem a plataforma também. Eu diria que é a única empresa com fluxo recebedor hoje, né? O único banco que tem esse fluxo recebedor. Automático, né? Então, se você implementar primeiro, você vai sair na frente. Eu acho que é uma vantagem, né? E fazer um convite para o pessoal também testar, né? Então, assim, a gente vai deixar aqui na descrição o V-Tester que o time do Sibelius desenvolveu. Você pode fazer o teste de como que seria para o seu cliente pagar de forma automática. E não só isso, né? Além de você ter como a vivência do cliente, Sibelius, vocês desenvolveram um sandbox, né? Um ambiente de teste. Fala um pouquinho sobre isso. Correto. O desenvolvedor consegue ver se vai funcionar e não precisa pagar nada para a UV. Correto. O Pix automático é um produto complicado, né? Você tem que testar semanalmente, mensalmente. Então a gente criou um sandbox, novo, né? Super novo. Então com o sandbox você consegue testar todos os produtos da UV, né? Inclusive o Pix automático, para garantir que seu fluxo vai funcionar em produção, né? Então a gente ajuda tanto em sandbox, tanto em produção. Acho que esse é um dos diferenciais, né? Então a UV sendo o Pix direto, a gente conseguiu entregar o Pix automático antes de todo mundo, né? Então a gente correu lá com o nosso time para conseguir entregar isso daí, porque a gente entende que é uma mega dor do mercado, tá? Tanto questão de taxa, questão de DDA, questão de reduzir inadimplência, né? Acho que pode até falar um pouco mais da inadimplência, né? Então, se você sofre com isso, conte-me mais. Acho que o Pix automático pode ser a solução. É o fim do esquecimento de quem paga a conta. Isso não dá mais para esquecer. É bom para o cliente, porque você evita pagar multa. Quando você habilita o Pix automático, você evita pagar multa. Então, você cliente final que está ouvindo isso, é muito legal se alguém te der essa possibilidade de pagar no Pix automático, recebam com carinho, tá? Você já vai pagar, o dinheiro já sai da conta no mesmo dia para o cliente, seja no boleto ou seja ali no Pix. Mas para você fazer esse pagamento e autorizar uma única vez, você evita esquecimento e evita pagar multa, né? Então você não precisa pagar mais por isso. E para o empreendedor, para a empresa também é muito bom, né? Aderir e proporcionar que seus clientes possam pagar no Pix automático, certo? Que a gente acabou de listar todos esses benefícios, né? Então, se você já tem um Pix, para migrar para o Pix automático é super simples, né? O QR Code vai ser a mesma, a experiência do usuário final é a mesma, né? Então é bem tranquilo mesmo, né? Então nosso time ajuda todo esse processo. E aí eu acho que vale a pena implementar e ver quanto que reduz na inadimplência, né? E começar a migrar os boletos para o Pix, né? Mais um motivo para migrar do boleto para o Pix, se você não migrou ainda. Agora com o Pix automático não tem mais desculpa, né? Ótimo. E aí eu queria sair um pouco do óbvio, né? Porque a UV ela é ótima de pensar fora da caixa. A gente fez isso quando foi para o data center próprio, fez isso quando construiu um ledger próprio aqui para a gente operar, fez isso por ser a primeira instituição que instituiu, já pôs aí para jogo o fluxo pagador e recebedor do Pix automático. E aí quando a gente fala de Pix automático, a gente pensa em assinatura, é bem óbvio quando a gente pensa quem pode ser nosso cliente final, né? Então você falou, telecom. Falamos também ali sobre aluguel, né? Então, quem faz administração de aluguel, empresas que cobram condomínio, academia, tudo isso. A gente vê SaaS, né? É bem óbvio. Eu queria trazer um caso de um cliente meu que a gente está implantando o Pix automático, que é um pouco fora do óbvio, que é a farmácia. Isso aí você ajudou a gente a desenvolver. Quando a gente fala sobre farmácia, você fala, não existe assinatura de farmácia, né? Mas pensa assim, você que é dono de farmácia e tem um uso de um medicamento recorrente. E isso é algo que existe muito no Brasil, né? A gente tem um pessoal muito focado em saúde e também doenças que exigem que você tenha medicamentos todo mês a mesma coisa. Então, eu vou trazer um exemplo de diabetes, por exemplo, né? Diabetes, você é obrigado a todo mês tomar ali insulina todo mês e alguns medicamentos também. E aí existe a possibilidade de ter uma farmácia que está fazendo um caso com a gente, em breve a gente vai divulgar esse caso para vocês público, que o usuário final, ele pode fazer como se fosse uma assinatura de uns produtos que ele usa todo mês, né? Então tem aquela compra mensal e isso traz inclusive benefícios para ele. Então vai fazendo o pagamento, todo mês compra um medicamento exclusivo de diabetes, ele tem que fazer isso todo mês, tem que fazer uso contínuo, né? Essa é a palavra que eu estava buscando. E aí todo mês ele faz esse pagamento e já tem a entrega dele, né, mediante o pagamento ali mensal, tem a entrega na casa dele. Então, esse é um dos casos que eu achei muito legais, que a gente foge do óbvio
E você lembra de algum outro caso ali que a gente pode tangibilizar para o pessoal esse uso além das assinaturas óbvias, assim? Eu acho que todos esses clubes, né, de cerveja, café, eu acho que é super ótimo. Leiturinha, esses clubes de revista, tudo que Papai. você recebe sempre, né, eu acho que é legal. Acho que um caso não óbvio também, que eu acho que vai ser incrível para o Brasil, né, que o Brasil ainda usa muito, é o crediário, né. Exato. Então a Uve ela tem um produto que é bem interessante, que é o Pix crediário, tá? Então normalmente tem um carnezinho, né? Aí eles têm usado o boleto, no nosso caso os nossos clientes já usam um carnê com Pix, imprime ali, todo mês a pessoa paga. Só que a gente coloca não só o Pix normal ali agora, né? Então o carnê da Uve agora é com Pix automático. Então se ele pagou a primeira parcela do carnê, as próximas 2, 3 parcelas vai ser tudo automático, né? E a conciliação automática, você não precisa ir na loja mais. Então é bom para o cliente final, bom para quem gera esse crediário e faz a economia mover, né? Então o Ótimo. crediário seria um caso assim mais próximo do mundo físico, né? Que é uma do varejo, né? Que é uma das frentes que a gente atua também. Perfeito. Vou trazer as objeções que eu recebo mais na hora que eu estou vendendo, as dúvidas mais comuns dos clientes, e aí eu gostaria que você me ajudasse a respondê-las, tá? Então, assim, minha empresa aderiu ao Pix automático, eu fui ali, o cliente aceitou, aí na hora do cliente pagar, não tem crédito na conta do cliente, o cliente está ali com a conta zerada. O que acontece nessas horas? Vocês vão tentar de novo? Tá certo. Algumas coisas podem acontecer, né? A gente tem tentativas, né? Normalmente vai ser umas 3 tentativas, que é o padrão. Ok. Alguns bancos permitem também ele usar o cheque especial ou o cartão de crédito para conseguir pagar esse valor, então é interessante também, alguns bancos permitem isso, se o pagador permite isso, né? Então, você tem o mesmo problema, eu diria, do cartão ou do boleto, se ele não tiver dinheiro em conta, não tiver saldo, não tiver limite no cartão, tá? Mas existe a retentativa automática, então, Isso. né? O cliente não precisa entrar ali e pagar de novo. Isso, não precisa pensar mais nisso, né? Então a gente vai retentar e vai garantir que reduz a inadimplência, né? Perfeito. E aí para esses serviços de mensalidade, por exemplo, academia, essas coisas, se o cara não pagou 3 vezes, aí você pode cortar o plano dele, né? Exato, ou seja, manda uma notificação. E tudo na UV dá para automatizar e integrar, ou seja, eu Isso. consigo integrar com o sistema da academia, por exemplo, e aí dá para configurar um envio de mensagem ali para a pessoa falando, olha, Cibeles, você não pagou ali a academia desse mês, a gente vai cancelar o seu plano, você tem até o dia tal para regularizar. E aí a UV consegue fazer um envio de cobrança específico, falar, ó, tá aqui a sua cobrança, paga ali na hora, pode fazer via WhatsApp? Eu acho que isso é um diferencial da UV, tá? O Banco Central, ele criou o Pix automático, então tem toda essa coisa que ele criou, toda essa estrutura para todos os bancos implementarem corretamente. Mas a UV sempre vai um pouquinho além, tá? Então o nosso Pix automático, ele tem retentativas de outros jeitos também, não cobrando direto com o banco, a gente manda via WhatsApp, via e-mail e também integra nos sistemas, né? Então eu diria que esse é o grande diferencial. Então o Pix automático da UV já é um pouquinho melhor do que o Banco Central fez. Então o Banco Central fez um ótimo trabalho, mas a gente começou a colocar mais coisas em cima, que a gente tem até um plano de assinatura, então a gente tem um plano de assinatura e o próprio cliente conseguiria criar a assinatura dele, sem você precisar disso, dependendo das assinaturas que você tem, que é uma coisa que o Pix automático também não tem, né? Então a gente já tinha alguns produtos de assinatura, só que com Pix manual via QR Code, e a gente foi incrementando para colocar o Pix automático e reduzir a fricção, né? Perfeito. E quando a gente fala sobre isso, é muito óbvio também pensar no cliente final, só que a gente também disponibiliza toda essa tecnologia da UV para outros clientes que não são os clientes finais, né, que são os intermediários. Então, a UV também atua como BaaS, né, como Bank as a Service, para outras instituições, também atua como participante direto de algumas IPs indiretas, né? E todo mundo, então, que faz parte do ecossistema da UV consegue se beneficiar disso? Correto. Todo mundo que é parceiro da UV, todo mundo que já é cliente da UV já tem o Pix automático, já consegue usar o Pix automático, tanto Bank as a Service, que você vai criando contas para os seus clientes, marketplaces, gateways, acho que todo mundo, Pix indireto. Bacana. Então a UV fez todo esse trabalho complexo ali de fazer funcionar, né, fazer dar certo, retentar tudo. Trabalho bem extenso de testar com diversos bancos e para já dar toda essa tecnologia para outras empresas, né? Então já está rodando com algumas, acho que a tendência é todo dia ter alguma empresa nova integrando, né? Sim. Que ajuda nessa parte que é um pouco complicado, eu diria.
Eu acho que além das APIs, a gente tem todo um dashboard também, né? Então a gente tem toda essa parte de relatórios também, para o financeiro ficar feliz, a parte do Extrato, CFO, sai consolidadinho, sai tudo né? consolidado, né? Eu acho que essa parte é importante também. Não é só a API que você fica no escuro, né? Então você tem todo um mega dashboard de diversos relatórios, consegue exportar via Excel, PDF, OFX, todos esses formatos padrões do mundo financeiro, né? Muito bom. E aí, a hora que a gente tira um pouco o zoom, né, dá esse zoom out ali, quando a gente pensa nas plataformas de pagamento, que você trouxe um ponto muito importante, né? Muitas empresas hoje, muitos negócios estão se utilizando de orquestradores de pagamento ou até um pequeno negócio acaba entrando num checkout próprio que está ali das empresas para poder vender o seu produto, né? Então, vou colocar numa plataforma, vou colocar num orquestrador para achar a melhor taxa. Então, esses intermediários, né, esse orquestrador, ele pode se conectar na UV e se beneficiar do Pix automático também. Correto. Todos esses orquestradores, né, que tem diversos, eu acho, vários checkouts, vários gates, podem usar a UV. Talvez já tenha alguns usando a UV já. Talvez você nem saiba, talvez você já pagou algum QR Code da UV ou algum Pix automático da UV e você nem sabe ou porque você não percebeu, né? Então a UV tem muito disso, de white label também. Então a UV fica transparente, né? A gente trabalha tudo com essa parte regulatória do Banco Central, garantindo que o dinheiro está no lugar certo, né? Todos os relatórios do Banco Central para garantir que o seu dinheiro está seguro com a gente. E a gente facilita para quem não quer ter esse custo regulatório, né? Então a UV faz toda essa parte, diria chata, assim, né? Burocrática, mas que é necessário, né? Para a gente ter estabilidade financeira, para garantir as soluções para o cliente final, né? Então a diferença da UV é que a gente vai de ponta a ponta, conversando com o cliente final, a gente cria essas soluções. Muito bom. Tem alguma coisa que a gente não falou do Pix automático que você gostaria de falar? Eu acho que o Pix automático ele tem 4 jornadas, talvez uma coisa mais técnica, né? Eu acho que a gente não falou das jornadas, talvez 4 ou 5 jornadas. Conta um pouquinho então. Para o usuário recebedor, para o usuário pagador, eu acho que não é tão interessante, não é tão importante. A UV até abstraiu isso, né? Eu acho que é um jeito legal do Banco Central implementar isso. Na jornada 1, a gente manda um web push, um push notification para o app do seu banco. Imagina que você tem um Nubank, vai chegar uma notificação, você quer aprovar uma recorrência aqui da empresa A, por exemplo, empresa X. E aí você pode aprovar assim. Os outros fluxos 2, 3 e 4 é via QR Code, se você aprova a recorrência ou não, você faz o pagamento e aprova a recorrência. Fluxo 5, acho que é via Open Finance TP. Não sei se está sendo muito utilizado, tá? Mas aí para o usuário final e para o usuário que está pagando, a gente tornou isso de forma independente, né? Uma coisa transparente, você não precisa se preocupar com isso, a UV se preocupou com isso. E aí o cliente final que vai pagar escolhe qual que é o melhor fluxo para ele, tá? Às vezes o cliente não tem confiança de autorizar um serviço de assinatura na primeira mensalidade, mas na segunda a gente pode ativar. Ou a gente pode até pensar num caso de dar desconto se ele ativar o Pix automático. Então a UV consegue criar esses mecanismos para melhorar esse ponto. Ou seja, eu consigo colocar cashback também, eu consigo fazer uma combinação de produtos que façam sentido para colocar misturar o cashback com alguma dessas jornadas, incentivar meu cliente a continuar no Pix assinatura comigo, né, no Pix automático. Correto. Acho que essa é a ideia, né? A gente aumentar a adoção do Pix automático em toda a nossa base, né, para os novos clientes. Muito né? bom. Ou seja, clientes UV que já estão conosco, sintam-se à vontade para começar já a utilizar. Entre em contato com o nosso suporte, vocês já vão conseguir ali ter uma demo. A gente vai deixar também aqui na descrição do podcast, né? Coloca o UV Demo aqui para vocês testarem. Como que seria quando você for pagar alguma coisa no Pix automático, né? Então a gente já vai... É 1 centavo a cobrança, então fica tranquilo para rodar com a gente. E pode cancelar a qualquer hora também, né? Correto. O cliente final pode cancelar. Ele escolhe a jornada, mas cancela, né? Isso, ele pode cancelar, né? Acho que tem esse ponto. Ele poderia cancelar no cartão também, tá? E aí quando ele cancela, a gente envia uma notificação para você, né? Para o recebedor, né? Então o recebedor fica ciente que cancelou a assinatura e tudo bem. E aí você conversa se ele vai continuar com um plano ou não, se ele vai fazer de outro jeito, né? E aí você decide se interrompe o serviço para o cliente ou se tenta recuperar de alguma forma. Pode até utilizar o nosso WhatsApp para isso, certo? Correto. Tem recuperação de vendas, né? Que é um produto que a gente tem. E é muito bom. E aí pode ser bem importante para a questão da assinatura, para quem deixou de assinar por algum motivo, né? Pessoas do comercial, prestem atenção que isso aí é sucesso, tá? Recuperar vendas é muito bom. Maravilha. Mais alguma coisa que você quer compartilhar aqui? Acho que tá ótimo. Acho que o Startup Summit tá bem legal. Se vocês estiverem por aqui, aparece aí pra gente conversar também. Opa! A gente pode conversar de Pix automático ou de qualquer solução de pagamentos aqui, infraestrutura. Acho que é isso.
Muito bom. Eu vou deixar um convite para você que está assistindo a gente, alguns convites, né? O primeiro, se você achou isso muito legal e quer trabalhar com a UV, estamos com vagas abertas nesse momento desse podcast aqui, que é no Startup Summit 2025. Então, lá na página da UV tem o UV Careers, você pode fazer parte, ter uma carreira conosco. Tanto o time dev, né, tá contratando ali, também o time comercial. Então, temos vagas abertas, certo, Sibelius? E é legal, tá na UV? A empresa que você criou é legal? Conta pra gente, é legal de trabalhar aqui? Seu time gosta de você? A gente está até expandindo a UV agora, né? A gente tem a sede de São Paulo, criando uma filial aqui em Floripa, né? Que é uma coisa legal. Floripa é uma cidade super legal, né? Então a ideia comercial é ficar mais em São Paulo, né? E a parte tech, devs ficarem mais aqui em Floripa, mas é tudo remoto, tá? Então é uma empresa super moderna. É uma empresa que a gente criou justamente para ser legal mesmo, fazer coisas legais, resolver a dor do cliente final, né? A gente fala muito com o cliente, todo dia falando com o cliente, atendimento humanizado, né? Se você já lidou com alguma empresa que não teve muito suporte, né? Aqui na UV é diferente, a gente se importa de fato com cada cliente é super importante pra gente, né? Ótimo. E aí a gente está crescendo o time mesmo, a gente está tentando achar gente super motivada, engajada também. Então a gente tem o produto já, é só vender o produto que a gente já tem. Ser vendedor na UV é maravilhoso, gente, que se você tem produto bom para vender é incrível. Então, o primeiro convite é esse, quem quiser trabalhar conosco, venham. O segundo convite, a gente vai deixar um link para quem quiser abrir conta e testar aqui a UV com a gente, tá? A abertura da conta ela não tem custo para você. Presta atenção, clicando nesse link, a gente tem uma UTM que vai remeter ao Startup Summit e aí você vai ter condições extremamente especiais no setup, certo? Correto. Você liberou a gente aqui, ó. Quem assistiu o podcast, né, e quem viu todas essas coisas, eu acho que vale a pena ter um descontinho, né? Boa, então desconto para você na hora da gente falar aqui, habilitar para você o Pix automático no setup, a gente negocia taxas aqui. Se inscreve através deste link que a gente vai deixar aqui na descrição. E também teste o nosso Pix automático, vai ser um prazer que você ter você com a gente, dá seu feedback, a gente está super aberto a receber. Põe aqui nos comentários e coloca como o Pix automático pode ajudar o seu negócio, né? Entre em contato com o nosso time que a gente ajuda a viabilizar, tangibilizar isso para você também. Como você ganha mais dinheiro colocando seus negócios na recorrência, certo? Correto. Então tá bom, pessoal. Sibelius, muito obrigada. Foi muito bom valeu, ter você Ju. aqui com a gente. E investidores e empreendedores, contamos com vocês aqui no nosso próximo Hub Pix. Aí vai ser num cenário um pouquinho diferente, a gente volta para o nosso cenário normal lá de São Paulo. Vamos curtir um pouquinho então mais do Startup Summit? Isso aí, valeu pessoal, até a próxima. Lá.